Ontem eu postei um vídeo nas minhas redes sociais onde eu falo sobre pessoas que um dia já creram, mas deixaram de crer. E eu já fui uma delas. Só que eu entendi que se eu deixei de crer, é porque de fato eu não conheci Jesus de verdade. Porque eu ia à igreja, né? Eu ia com a minha família, com os meus pais, eu ouvia falar de Jesus, mas eu não o conhecia de fato. Porque pra gente conhecer uma pessoa, a gente precisa conversar com ela. Você pode vir falar de alguém, mas eu só vou conhecer esse alguém de fato se eu conhecer, se eu conversar com ela, se eu tiver intimidade com ela. Enquanto eu não tiver intimidade com ela, eu só vou ouvir falar e talvez tirar as minhas próprias conclusões da pessoa. Mas eu só vou conhecer de fato se a gente conversar, se a gente tiver intimidade, se a gente tiver um tempo de qualidade, de conversa, pra gente se conhecer de fato. E isso eu não tinha com Jesus. Então eu entendi que eu só deixei de crer porque eu não o conhecia de verdade. Talvez hoje você seja essa pessoa que um dia já creu, mas deixou de crer por algum motivo na sua vida, por alguma coisa, talvez algo ruim que tenha acontecido na sua vida. Saiba que Jesus não tem nada a ver com isso. E ele também não nos prometeu uma vida perfeita. Se a vida fosse perfeita, a gente não precisaria evoluir. Pelo contrário, Jesus não prometeu uma vida perfeita. Ele disse que haveríamos de ter tribulações, mas que era pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, nele, nós somos mais do que vencedores. Talvez você seja alguém hoje que não acredita mais, mas que questiona e que busca por respostas. E eu até poderia contar para vocês as minhas experiências. Mas, como eu disse no vídeo que eu postei nas redes sociais, um bom ateu sempre vai dizer: experiências pessoais não confirmam a existência de um Deus e não comprovam nada. Mas e se eu te disser que Deus está exatamente nas suas experiências pessoais, nos mínimos detalhes da sua vida? E as minhas experiências podem não ser iguais às suas, porque Deus, ele lida diferente com cada pessoa. Um exemplo, eu lido com a minha mãe de forma diferente que eu lido com a minha irmã. E isso não é sobre ser falso, isso é sobre você entender que existe pessoas diferentes umas das outras. Existem personalidades diferentes. Provavelmente, a forma de você lidar com uma amiga talvez não seja igual você lide com a sua mãe, ou com a sua irmã, ou com alguma outra amiga. Porque cada uma tem uma personalidade diferente, tem um jeito diferente. Então Deus, ele tem formas diferentes de lidar com cada um de nós. Eu tava vendo um dia desses um podcast onde uma menina fala que Deus fala com ela através de arco-íris. E eu fiquei pensando, eu queria também. Mas aí logo veio aquela vozinha, mas eu lido com você diferente. Eu falo com você através da Bíblia, eu falo com você através de músicas, eu falo com você através de algumas pessoas, eu falo com você através de vídeos, eu falo com você através de muitas coisas. Às vezes aparece uma borboletinha aqui em casa e é Deus lidando comigo. Então talvez você vá se identificar com as minhas experiências, ou não. O fato é que Deus está em cada detalhe da nossa vida. Olha só o que diz em Lucas 17:20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ou seja, nas suas experiências pessoais, nas suas convivências com as pessoas, na sua vida. O reino já está aí, já está disponível, já está aí dentro de você, você só precisa acessar. E olha o que diz também em Jeremias: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, para a gente encontrar, a gente precisa se esforçar um pouquinho. Para a gente conhecer uma pessoa, a gente não precisa se esforçar um pouquinho? A gente precisa ligar, a gente precisa chamar para sair, a gente precisa mandar mensagem, a gente precisa fazer um convite, talvez um jantar, para a gente conhecer a pessoa melhor. A mesma coisa é com Jesus. E hoje, se esse vídeo apareceu para você, é porque Jesus, ele já está à porta. Eu tô aqui te apresentando um amigo maravilhoso. E tá escrito: eu estou à porta e bato. Se ele abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Olha que coisa linda. Jesus, ele não é um amigo invasivo. Se esse vídeo chegou para você, é porque Jesus já chegou até você. Mas ele não é um amigo invasivo. Ele só vai entrar se você abrir a porta. E sabe o que significa cear com uma pessoa? É estar à mesa com a pessoa. E mesa é lugar de intimidade. Não é qualquer um que você chama para comer à mesa junto com você. A mesa é um lugar de intimidade. Então convide ele hoje. Abra a porta para ele hoje. Seja sincero.
Você não precisa fazer assim uma oração mirabolante. É só você ser sincera, é só você ser sincero com Jesus. E dizer, Jesus, eu tô com o coração um pouco incrédulo. Eu não sei onde eu me perdi, mas eu quero ser encontrada por ti. Jesus, eu não sei se eu acredito, mas se o Senhor existe, me mostra. Me mostra, Deus, se o Senhor existe, me mostra. É só você ter uma oração sincera. É a mesma coisa que você conversar com uma amiga ou com um amigo. É a mesma coisa. Você não precisa fazer orações mirabolantes. É só conversar com ele e ser sincera, porque ele já sabe o que você tem para falar. Deus, ele já conhece o nosso pensamento, os nossos sentimentos, mas ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, ele quer ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. Mas para isso, você precisa querer de verdade. Já tá tudo aí disponível. Você só precisa acessar. Se você ainda não me conhece, eu sou Brenda Marcelli, esse é o meu canal aqui no YouTube. É um canal antigo, mas eu nunca fui de postar nele nada. Então eu comecei a postar há pouco tempo. E se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. E de compartilhar. Também deixar o seu comentário, que eu vou amar ali. Um beijo e até o próximo vídeo.